Oi pessoal, eu sou o Davis e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a série Com Carinho Kiri, que estreou aí no dia 16 de janeiro na Netflix. Bom pessoal, já vou comentar com vocês de antemão que essa segunda temporada me irritou muito mais do que a primeira por N motivos. Mas bom, roda a vinheta porque neste vídeo nós finalmente vamos comentar sobre a segunda temporada de Com Carinho Kiri. Bem, como eu falei, a série Com Carinho Kiri teve sua segunda temporada lançada no dia 16 de janeiro na Netflix e já tá na boca do povo porque a Kiri, ela continua sem entender muito bem o que ela tá fazendo ali em Seul, na escola Kiss, e também, pessoal, ela continua sem se decidir com quem que ela vai ficar. Agora, ela terminou a temporada, né, com o Minho. Ela conseguiu unir a família dela, encontrar a outra família dela, né, por parte de mãe. Mas durante a série, gente, ela... Ai, juro, assim, ó, eu tive alguns momentos de muita disforia, sabe? De fazer assim, ó, cara, por favor, só... Ai, não sei, gente, não sei. Ai, mas enfim, vamos começar com o elenco, comentando personagem por personagem. Porque nessa temporada nós temos personagens novos também, e eu adorei as personagens que entraram, porque tinha que ter uma vilã que batesse de frente com a Kiri e fizesse ela acordar pra vida, sabe? Mas bom, vou começar comentando sobre a Kiri, já dei uma introduçãozinha sobre ela. Ela é interpretada pela Anna Carey Card, que fez a franquia de Para Todos os Garotos que Já Amei, com a Lara Jean, o Peter, a Margot. Gente, eu amo muito esse filme. Muito esse filme, vocês não têm noção. É uma franquia que fez parte da minha adolescência, assim, sabe? Tanto o filme quanto tudo que rodeia ele no geral. Mas a Kiri, na série, ela começou muito imatura, no sentido de... Ela fazia tudo que dava na telha dela, tá? Ela não se preocupava com as pessoas ao redor dela. Claro que ela se preocupava, ela não se preocupava com as atitudes dela que pudessem machucar ali outras pessoas. Ela era muito louquinha, ela era muito crazy, ela era muito vibes, ela era aquela pessoa que ela tava tudo bem. Se ela tivesse que fazer alguma coisa que pudesse machucar alguém, mas que fosse em benefício próprio dela, ela tava tudo bem. Então na primeira temporada, eu amo a personagem, tá, gente? O que eu não gosto é do jeito dela, algumas atitudes que ela tem. Ela fazia as coisas, ela causava um caos na escola, ela causava um caos na vida dos professores, dos colegas, e mesmo assim ela não era punida, ela não era responsabilizada por aquilo. Ela só foi responsabilizada no final da primeira temporada, que ela foi expulsa da escola. Mas na primeira temporada ela tinha toda aquela questão de descobrir sobre a mãe. Ela conheceu ali os novos amigos, né, que fazem parte do elenco principal, então ela criou novas conexões. Então, a Kiri é aquela personagem que a gente ama ela em um ponto e odeia ela em outro ponto, sabe? A gente ama ela porque ela tá encontrando a mãe e ela tá passando por uma barra de não saber nada sobre a mãe dela, sobre o passado da mãe dela. Mas a gente também odeia ela, odeia entre aspas, porque ela é aquela personagem que ela não tem maturidade pra se decidir no que ela quer e também pra entender que o mundo não gira em torno dela, sabe? Por mais que a série seja sobre ela não entende que o mundo não gira em torno dela e ela magoa outras pessoas e pra ela tá tudo bem, desde que ela fique bem, sabe? Então essas questões aí eu já não gosto muito, mas no geral a personagem eu gosto bastante. Ela veio nessa temporada com uma maturidade um pouquinho maior, nessa questão aí de encontrar a família, nas questões também de se posicionar. Só que ela ainda tava um pouco naquela defensiva de querer que o Minho, a Yuri, o Day, a Pravina, que agora é uma personagem nova que entrou na série, todas as pessoas que gostam dela, assim, num sentido geral, estivessem ali em volta dela. Então nessa temporada eu senti que ela ficou muito mais expansiva, assim. Ela continuou fazendo as traquinagens dela, continuou causando muito, só que eu acho que ela veio um pouco menos. Nesse sentido de causar, de fazer coisas erradas, eu senti que ela veio um pouco menos. Mas nessa temporada ela continuou me irritando em alguns pontos que dá vontade de entrar na tela e falar assim, por favor, cara, por favor, só escolhe o que tu quer, só decide ficar com alguém,
Porque, nossa, gente, ai, me dava... Ai, juro. Eu assisti toda a temporada uma vez só, né? Os episódios são curtinhos, de 25 a 30 minutos, então tu assiste rapidinho. E é isso, a Kiri nessa temporada, ela... Eu fiquei feliz por algumas coisas que aconteceram com ela, como na questão de encontrar família, como na questão de conseguir se assumir bissexual, mas também fiquei irritado com ela não saber o que ela sentia pelo Minho, ela não contar pro Day que o Minho se declarou pra ela no fim da primeira temporada, dela não contar pra Yuri que ela tinha sentimentos por ela, apesar de que eu vou comentar sobre a Yuri agora quando chegar a vez dela. Fiquei um pouco irritado com a insegurança dela de começar um novo relacionamento com a Pravina, porque claramente a Pravina tinha um grande interesse na Kiri, de construir algo e, enfim, de fazer algo ali. Só que ela não estava aberta porque ela gostava da Yuri, mas ao mesmo tempo ela gostava do Minho. Então, cara, eu falava assim, ai, pelo amor de Deus, só para, sabe? Só para. Mas, no geral, assim, eu gostei muito da personagem, senti que ela teve uma grande reviravolta e que bom que ela conseguiu encontrar a família dela, que ela conseguiu estar com a família dela e que bom também que ela terminou a série aí com o Minho, que ela foi viajar com ele nas férias de verão. E essa foi a Kiri, pessoal. Vocês gostam dela? Comenta aqui embaixo se vocês gostam dela também. Eu particularmente gosto desgostando. Eu gosto muito dela, assim, no sentido de que ela não desiste fácil das coisas, mas também não gosto dela no sentido de que ela é imatura demais e machuca outras pessoas. Agora eu vou comentar sobre a Yuri, que é interpretada pela Gia Kim. A Yuri, na primeira temporada, ela era uma personagem um pouco fútil, vou confessar pra vocês, porque assim, ela era aquela personagem que ela era uma influencer, que tava ali na cidade comprando tudo que ela queria, gastando tudo que ela queria. Ela era a aluna mais famosa da escola, né? Ainda é, eu acho, nessa temporada. E ela conhece a Kiri de uma maneira muito bizarra, assim, no sentido de elas se encontram e elas começam a criar uma amizade e dali começa a criar uma outra coisa por parte da Kiri. Mas nessa temporada eu senti que a Yuri, ela teve uma evolução muito grande, por quê? Ela se assumiu lésbica, né? Lésbica não, desculpa, eu acho que é bissexual. Eu não sei se ela é bi na série ou se ela é lésbica, mas enfim. Ela assumiu que gostava de mulheres, né, na série, tanto que ela tinha um romance com a Juliana, que era a namorada dela na primeira temporada, e agora ela apareceu em todos os episódios. E ela assumiu pra mãe, pro pai, pros amigos, só que ela ainda tem uma ressalva de contar pras pessoas publicamente, né, porque só as pessoas em volta dela que sabem da sexualidade dela, e na escola ninguém sabe, enfim, ninguém sabe fora do círculo social dela ali. E ela teve uma evolução muito grande, pessoal. A Yuri, ela é uma personagem que eu gosto muito dela, até mais do que a Kiri, devo contar pra vocês. Ela rouba a cena em muitos episódios, e eu gostei muito que ela conseguiu se libertar e conversar com a mãe sobre isso, conversar com as pessoas, namorar em público. Ela conseguiu ter essa redenção, né, entre aspas, porque até então ela era a vilã da temporada. Só que ela é uma personagem muito fofa, muito querida, ela tem a narrativa dela muito bem construída. E eu sinto que nessa temporada a Yuri teve muitas coisas boas pra falar. E também pra discutir, e ela se impõe muito mais. E ela não deixou a Kiri tomar conta da vida dela, dos pensamentos dela, sabe? Ela teve uma vontade própria e ela conseguiu fazer com que a Kiri ficasse no lugarzinho dela por um tempo, saca? Então eu senti que nessa temporada a Yuri veio. E que bom, gente, que bom que ela veio, porque eu queria muito que eles aproveitassem mais essa personagem, né? Então veio aí. A Yuri, nossa, é uma das minhas personagens favoritas da série. Juro pra vocês. Agora nós vamos comentar sobre o Minho, que ele é interpretado pelo Sang-yoon Lee. O Minho, ele é o meu personagem favorito da série. Eu acho que tanto em questão de beleza, quanto em questão de sex appeal. Gente, o Minho, eu acho que ele tem um molho tão grande, mas tão grande, que, cara, ai, não sei, gente. Na primeira temporada eu tinha um pouquinho de ódio dele, sim, porque ele tratava a Kiri mal, entre aspas. Mas também ela merecia, gente. Ela merecia porque, não, sabe?
não vinha ali. Mas na primeira temporada ele não tinha uma narrativa. Eu, pelo menos, não sentia que ele tinha uma narrativa. Só que nessa até que ele veio. Veio porque o pai dele foi pra escola, né? Dar aulas lá. Então ele teve uma narrativa maior. A questão dele com a Kiri também era algo que ele precisava resolver, né? Teve também o namoro dele com a personagem nova, que eu vou comentar com vocês mais pra frente. E também teve as questões internas dele com o pai, que acho que foi a maior parte da narrativa dele. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Também teve a resolução dele com o Day, porque o Day acabou descobrindo que ele se declarou pra Kiri. E eles acabaram brigando durante a série, mas depois eles se resolveram, porque o Minho, ele era aquele personagem que ele era muito mauricinho. Ele é ainda, né? Mas ele era muito mais mauricinho, muito mais playboy. Então ninguém tava acima dele, ninguém podia competir com ele. E acho que essas questões, assim, meio que faziam ele perder um pouco o brilho. Mas nessa temporada ele veio, gente. Ele aconteceu porque ele evoluiu muito, assim como a Yuri. E assim como a Kiri também. Todos os personagens evoluíram, mas eu acho que ele e a Kiri e a Yuri, principalmente, tiveram um arco maior e uma redenção maior, sabe? Então, o Minho, pra mim, nessa temporada, ele veio super. E, nossa, eu tô muito feliz que ele conseguiu evoluir, conseguiu se resolver com o pai. E agora, ele terminou com a Kiri nessa temporada. O Quincy, o Kill, como ele chama lá na série, que é interpretado pelo Anthony Cavan. Na primeira temporada, pessoal, eu achava ele uma gay pet, sabe? Sabe a Virginia com o Lucas Guedes? Então, era essa vibe assim. Eu achava ele muito gay pet, eu achava que ele ficava correndo atrás da Kiri o tempo todo. Mostrou vagamente na primeira temporada o caso dele, né, com um outro colega dele ali. Ele não tinha muita pose na primeira temporada, ele tinha narrativas. Só que ele também não era muito aproveitado, então eu sentia que ele não tinha um sentido pra estar ali, saca? Eu achava ele muito gay pet sim na primeira temporada, mas nessa, gente, ele começou a fazer assim pra Kiri, ó. Só vamos manter uma distância, não estrague tudo. Ele veio muito mais, namorou, conheceu um outro carinha que eu achei incrível. E, gente, que gostoso, né? Nossa, o Anthony Cavan e o Quincy, nossa, que sabor. Sabe? Nossa, cada vez que ele aparecia sem camisa. Mas enfim, tá? Não é sobre isso a narrativa dele, ok? É sobre ele continuar conquistando os sonhos dele, de se tornar um bom atleta e também dele ter namorado com aquele carinha lá que eu esqueci o nome. Mas, gente, nossa, ele é um dos personagens e um dos atores mais bonitos da série. Só perde pro Minho, que o Minho, pra mim, é o ator mais bonito da série. Mas nessa temporada, eu senti que ele continuou ajudando a Kiri, obviamente, né? Eles são amigos. Mas ele se envolveu muito menos nos problemas dela. Ele deixou ela resolver sozinha, saca? Narrativas ele não teve muitas, porque a história não gira em torno dele, mas ele apareceu muito mais. Todos eles apareceram nessa temporada, eu fiquei muito feliz. Eles tiveram um upgrade, assim, sabe? Tanto de atuação, quanto de história dos personagens, enfim. E sem contar que as cenas dele na série pareceram muito mais divertidas, saca? Então eles ficaram muito mais unidos, eles ficaram muito mais perto ali uns dos outros. E gostei muito, gente, desse personagem. Na primeira temporada, como eu falei, eu achava ele muito gay pet. Mas nessa temporada, eu acho que ele tirou esse posto dele e começou a ter uma personalidade própria. E começou a ter uma narrativa própria também. Então, o Quincy está agora aqui no meu coraçãozinho. E gostei muito dele na história também. Agora nós temos o Day, interpretado pelo Choi Min-young. O Day, gente, o que eu vou falar pra vocês? Eu tenho um pouquinho de, assim, como é que eu posso dizer? Eu não senti que ele evoluiu, tá? Na primeira temporada, ele começou a série como o namorado virtual da Kiri, depois eles se encontram até, só que no meio da temporada ela começa a sentir coisas pela Yuri, aí ela termina com ele, né? Essa parte a gente já sabe. Nessa temporada, eu senti que ele não teve tanta mudança nele, mas a narrativa dele com o pai, de que eles não têm muito dinheiro, muito recurso e precisam trabalhar mais horas, né? Tanto que tem uma cena com a Yuri que o pai dele aparece super exausto porque ele trabalha demais. Isso aí eu achei que ficou legal. Eu adorei a cena que os amigos ajudaram ele
na apresentação, porque aquela vaca da personagem nova, que eu vou comentar com vocês mais pra frente, tentou boicotar a apresentação dele. Senti que ele continuou pamonha, ele é um personagem que ele é muito, sabe, muito pamonhazinha, mas é só em personalidade, porque em questão de narrativa e questão de história em si, ele tem um arco muito bom, sabe? Como eu falei na parte do Minho, ele brigou com ele, né? Porque ele descobriu que 5 minutos depois dele terminar com a Kiri, o Minho se declarou pra ela. Ficou brabo, obviamente, porque quem não ficaria, né? Mas depois eles se resolveram. O pai dele tinha sofrido um acidente, mas também conseguiu se recuperar. Ele não ganhou o concurso que ele estava concorrendo ali, mas ele se mostrou um grande cantor, o que a gente não sabia. E as cenas dele cantando são muito boas. Ele deu uma pisadinha na bola com a namorada que ele estava tendo, né? Meio que foi um boy lixo, né? Deu close errado ali. Mas, no geral, eu acho que ele foi um personagem bom. Eu só não senti que ele teve uma grande evolução tanto quanto os outros. Mas, fora isso, eu acho que ele foi um personagem bom, sim. Acho que foi, gente. Não sinto assim que ele teve uma regressão, sabe? Só que ele poderia ter aparecido um pouquinho mais e poderia ter tido uma outra narrativa sem ser essa do pai. Mas no geral, eu adorei ele e achei que ele veio até. Acho que é isso, assim. Não tem muita coisa pra comentar porque de todos os personagens ele foi o que menos apareceu. Nessa questão de entrega, de conceito, de história, tempo de tela, enfim. Mas uma personagem que não apareceu pouco foi a Juliana, que é a ex-namorada agora da Yuri, interpretada pela Riga Alia. Olha, que nome chique, muito chique mesmo. Na primeira temporada, ela não aparecia muito, porque ela tava em um outro colégio, né, à distância. Mas nessa temporada, eu senti que pelo fandom ter falado que eles queriam mais, né, não sei se foi por isso, né, gente, porque às vezes os roteiristas não nos escutam muito. Mas eu acho que eles trouxeram ela porque tinha que ter esse arco com a Yuri, desde do primeiro episódio. E, nossa, ela me surpreendeu muito, porque eu achava ela uma personagem muito fútil também, assim. Eu achava que ela era só a namorada da Yuri e que não tinha mais nenhum arco. Só que nessa temporada ela me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque ela é uma mulher que se impõe, ela não aceita quando a Yuri e a Kiri começam a passar muito tempo junto. E eu senti também que ela teve uma posição de, sabe, de fortuna, assim, de valente. Quando ela precisava tomar uma decisão, ela tomava. Ela não se rendia pra Kiri, não começava a fazer as vontades dela, isso eu acho incrível. E ela teve também um arco muito bom, gente. Essa personagem eu gostei bastante, sabe? E diferente do Day, que já aparecia na primeira temporada, ela não aparecia tanto. Então a oportunidade que ela tinha de evoluir era nessa temporada, saca? Mas eu gostei também dela, acho que veio muito aí, ela apareceu super e gostei muito. Ai, gostei muito, 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 muito. Acho que ela trouxe o que a gente precisava, assim, ela também colocou a Kiri no lugar dela, sabe? Porque, ai, nossa, era tudo sobre a Kiri, só sobre ela e não tinha nenhuma pessoa que batia de frente, ela conseguia tudo sempre. Então nós, telespectadores, a gente também torce pra que a personagem mocinha tenha que rebolar ali pra conseguir as coisas, sabe? Então, a Juliana está de parabéns, porque eu amei muito a personagem dela nessa temporada. E vamos terminar essa saga de personagens com uma das personagens novas, né? Fora a Pravina, que é a Stella. Eu não achei o nome da atriz, não achei também o perfil dela, mas se eu achar alguma imagem vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, ok? A Stella, no primeiro episódio, ela foi uma personagem que até então ela era muito fofinha, sabe? Só que quando ela sai do banheiro, ela fala que ela foi resolver o que ela precisava ali. Isso já é um gancho para um possível mistério na série, claro. E a partir do quarto episódio, ela vai se revelando como a vilã da temporada, porque assim, como eu falei pra vocês, o pai do Minho começa a trabalhar na escola, começa a fazer doações, e ele tem um império muito grande, ele é um empresário muito rico, tudo. E essa Queen, gente, ela consegue fazer com que o império do pai do Minho comece a decair. Por quê? Ela grampeia o telefone do escritório dele, começa a ouvir as conversas dele e começa a postar na internet. Ela cria um perfil fake pra postar essas conversas na internet. E eu achei ela super diva. Eu acho que ela foi o acontecimento da série,
porque ela bateu muito de frente com a Kiri também, sabe? Não do mesmo modo que a Juliana, do mesmo modo que o Minho, mas ela foi a vilã, então ela teve um embate ali pessoal com a Kiri, sabe? E eu achei ela muito queen, gente. Nossa! Ela foi tão ardilosa no plano dela de derrubar o pai do Minho, e depois ela chantageia ele ainda pra ele fazer as vontades dela. Achei ela muito queen, sabe? Eu fiquei meio que receoso de que eles não pudessem terminar, né? Explicar o porquê que ela tava ali na escola, o que ela queria fazer. Mas eles conseguiram colocar na série que ela tava ali pra se vingar. Então eu acho que o arco dela foi bom. Achei ela um pouquinho chatinha em alguns episódios, achei. Mas, no geral, ela foi aquela vilã que a gente torcia pra que ela conseguisse. Ai, gente, eu vou dizer que eu torcia muito pra que ela conseguisse, sabe? Eu acho que... Ai, juro pra vocês. Ela foi uma personagem muito boa. Muito, 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 muito boa mesmo. Gostei muito. Nossa, a Estela nessa temporada. Eu espero que se tiver uma próxima, que ela volte e faça um inferno na vida de todo mundo. Porque o que ela atazanou a vida das pessoas nessa temporada não está escrito. Mas, enfim, gostei muito da personagem. E agora nós terminamos o nosso arco dos personagens principais dessa temporada e comentando sobre algum deles. E eu vou entrar agora no ponto alto da série, até então, né? No Twitter, nas redes sociais, que é a aparição do Peter Kavinsky na série, lá da franquia de Para Todos os Garotos, que é interpretado pelo Noah Centineo. Gente, quando o Peter apareceu, ele apareceu também em 2 cenas, tá? Não foi isso tudo, mas é um crossover, claro. Ele tá até, inclusive, com o moletom da faculdade de Stanford, né? Que é onde ele estuda. Ele foi pra um torneio de lacrosse ali na Kiss, né? Em Seul. E ele conversa ali umas coisas com a Kiri, dá uns conselhos pra ela. Mas também são cenas, assim, bem rápidas. Só que eu gostei da aparição dele, tá? Queria muito que a Lara Jean também estivesse, gente. Queria muito. Ah, você já pensou eles dois juntos ali com a Kiri? Seria perfeito. A gente também teve a aparição da Margot, que é a irmã da Kiri na série. Bem pouquinho também, mas eu adorei que o Peter Kavinsky apareceu. Nossa, eu acho incrível que ele tenha esse pouco tempo de tela, mas que ao mesmo tempo ele consiga entregar muito, sabe? E temos o final da série, né, pessoal? Que é que a Kiri consegue fazer com que a família dela se una, né, por parte de mãe, consegue descobrir ali as coisas sobre a mãe dela. E também temos o final mesmo, que é que a Kiri vai viajar com o Minho nas férias de verão lá pra turnê que o pai dele vai fazer. Porque agora que o irmão dele meio que renunciou, ele vai ser o novo sucessor, né, do irmão. E, enfim. A minha opinião geral sobre a série agora é que eu gostei muito, sabe? Gostei tanto quanto a primeira temporada. Vários arcos eles conseguiram fechar direitinho, conseguiram resolver. Tudo era caos, né? Tanto que as cenas da escola eram um caos, as cenas do acampamento foi um caos também. Aqui ele continua causando, claramente. Mas eu adorei, gente. Adorei essa temporada mesmo, gostei muito. Valeu a espera. E indico pra vocês assistirem Com Carinho Kiri, temporadas 1 e 2 na Netflix. E foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha de Com Carinho Kiri. Tô tentando agora dar uma mudança aqui no canal, né? Fazer um rebrand nas resenhas. Não comentar muito sobre as histórias, mas comentar sobre informações em si, pra gente conseguir ter a curiosidade de ir lá no aplicativo assistir o filme ou a série completas. Mas é isso, me comenta aqui se faltou alguma coisa, né, pra gente assistir de novo e comentar. Comenta aqui se faltou alguma informação que eu não disse. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.